Obrigada por todo mundo estar aqui hoje. A gente vai fazer relançamento, não é um relançamento, mas é um relançamento do nosso projeto de educação ambiental, eu vou apresentar o que é o projeto, qual é o conceito por trás desse projeto, para vocês entenderem o todo, e aí depois a Karina, que é a educadora ambiental responsável pela parte do conteúdo, vai explicar o que a gente vai ter, vai fazer um treinamento com a gente, que faz sentido dentro do contexto. Então, o projeto de educação ambiental, ele foi fechado ano passado, é uma parceria, a primeira parceria internacional do SESD, é a parceria do SESD com uma fundação alemã que está financiando todas as iniciativas dentro desse projeto, e o objetivo macro desse projeto é mudar o ecossistema do SESD para trazer para cá uma cultura de sustentabilidade e respeito ao meio ambiente. Então, esse é o pano de fundo do conceito do projeto. Na prática, a gente vai trazer para toda a comunidade SESD, os atendidos, as famílias, a equipe e todos os voluntários, conceitos de educação ambiental e que a gente perceber que a natureza, que o verde, que está em torno da gente o tempo todo, possibilita práticas terapêuticas, possibilita muitas outras coisas que a gente ainda não explora aqui no SESD. Esse foi o conceito. E é um projeto bem longo, é um projeto de 2 anos, ele se iniciou em agosto do ano passado e ele vai até meados do ano que vem. É um projeto com muitos passos, muitas etapas, até que a gente consiga, de fato, ter essa mudança de cultura pensando no meio ambiente. E ele traz uma inovação que foi super importante, que ele é um projeto transversal. Ele não está pensado em um programa, ele não tem um objetivo terapêutico específico. Ele é pensado para atingir todas as pessoas que, de alguma forma, estão vinculadas à nossa instituição, que estão aqui, que frequentam o SESD, que fazem tratamento, que trabalham, que se dedicam. Então, esse objetivo é realmente atingir todo o nosso público. O público-alvo somos todos nós. E a primeira iniciativa, que foi que a gente fez no ano passado, foi a implementação do jardim sensorial. A gente reformou um pedaço do jardim, é um pedaço mais abandonadinho, ainda é um pouco abandonadinho para lá, e ele tem agora uma função claramente terapêutica, que é um desejo da equipe técnica para que elas possam trabalhar, para que vocês possam trabalhar com as pessoas com deficiência intelectual do lado de fora das salas. Esse até foi um termo que eu escutei recentemente da Rose, de desemparedar as crianças. Então, como eu coloquei, o projeto tem 24 meses, né, ele começou ano passado, ele vai ser feito ao longo de muitas oficinas, são oficinas internas e externas, a gente vai falar um pouquinho disso, e tem algumas mudanças estruturais, jardim sensorial, tem dentro do nosso projeto a ideia de fazer uma horta, de trabalhar reutilização de água pluvial, tem uma série de iniciativas que vão acontecer a partir de hoje até o ano que vem. Os coletores de lixo, que vocês já viram, então são várias iniciativas. E aqui são os principais 4 temas que foram pensados para que sejam trabalhados. Eles vão ser... a Karina tem o desafio de transformar esses temas macro em algo que possa ser tangível, tanto para as crianças menores, quanto para adultos, quanto para todo o ecossistema, todo mundo, vocês, famílias. E a gente tem os 4 temas que guiam esse projeto todo, é a agroecologia, que é a produção de alimentos saudáveis, de forma saudável, desde o tratamento da terra, da plantio até a colheita. As bioconstruções são formas de você construir com menos impacto no meio ambiente. Energia renovável e gestão hídrica, são formas da gente, para esse tema aqui, a oficina que a Karina está planejando, chama Guardiões do Planeta, então são as formas que a gente pode atuar de forma a utilizar os recursos naturais de forma sustentável, para que a gente não esgote, né, os recursos do planeta. E aí, praticar a agricultura, que é esse desejo da horta, isso vai fazer parte, não vai acontecer num dia só, vai ser ao longo desse projeto todo, para que a gente possa trazer para o nosso dia a dia aqui para o SESD, para quem quiser participar, uma horta mesmo, para que a gente possa plantar e comer alimentos que nos interessem.
E a gente tem a parceria, super importante, esse projeto foi fechado em parceria com essa fundação alemã, que tem, né, como parceiro uma empresa que atua em Valinhos, em Valinhos, e os funcionários dessa empresa também estão convidados a serem voluntários nas nossas oficinas. Então, a de hoje, que a gente está aqui, é horário de trabalho, a gente está com a oficina online para que eles possam assistir essa oficina, mas a gente tem, ao longo desse projeto, planejado oficinas de fim de semana para que eles possam participar dessas oficinas. E a outra duas características importantes, uma é que a gente quer as coisas muito mão na massa, então a Karina já trouxe aqui várias coisas para a gente hoje já ter esse contato mesmo, não vai ser só falatório, e a gente vai envolver nesse primeiro projeto agora, nesse primeiro semestre, que a Karina vai apresentar, a gente está envolvendo diretamente os profissionais que atuam nos atendimentos para que vocês sejam multiplicadores do conhecimento, para que esse conhecimento faça parte do conteúdo de todo o conhecimento que tem aqui dentro do SESD, e isso possa ser multiplicado muitas vezes. Não vai só acontecer esse ano, o ano que vem acaba, não, isso vai poder ser multiplicado daqui para frente. Essa também é uma das intenções. Não, isso eu vou pular. Cronograma, vai lá, Isa, me ajuda aqui. Então, essa apresentação que eu estou usando aqui foi a apresentação que a gente fez no ano passado, né, no lançamento do programa. O conceito está o mesmo, mas a gente tem agora um projeto, repensamos essa dinâmica, até por contribuição da Karina, da Zoom Verde, para que a gente pudesse atingir mais, né, ter mais essas ações, que elas tivessem mais impacto, que a gente conseguisse atingir mais todo o público com mais efetividade. Então, Karina, você vai apresentar isso ou eu vou mais para frente? Isso, então, ótimo. Então, eu não vou apresentar o cronograma, a Karina apresenta para vocês. Então, Karina, nossa educadora ambiental, já falei o nome dela 200 vezes, mas é a nossa educadora ambiental, é a pessoa responsável por fazer o conceito desse projeto, e é um projeto de longo prazo, a gente não está pensando em ações pontuais, a intenção é que tudo seja muito bem engatilhado, para que a gente gere esse interesse, essa demanda de vocês, dos usuários, das famílias, dos voluntários, para participar, porque as oficinas vão ser todas voluntárias. Quem quiser participar, participa. Tirando essas agora do primeiro semestre, que a gente vai trabalhar bem focado com os atendidos, a partir do segundo semestre vai ser aberto para quem quiser participar. A intenção é que a gente construa esse desejo em todo mundo de estar em contato com a natureza, de participar. Só posso dizer que vão ser muito legais as oficinas externas. Então, se fosse vocês, inscreviam bem rápido assim que elas forem divulgadas. Inclusive, eu vou divulgar a primeira, pode ser? Pode. Ainda é... Não. Do segundo semestre? Não, agora. Essa pode, né? Tá bom, outra não tive segredo. Não. Olá, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, né? Como a Juliana me apresentou, meu nome é Karina. Eu sou paisagista, zootecnista e fundadora da Zoom Verde, que é uma empresa que trabalha principalmente com o conceito de levar o verde para todos os espaços, seja escolas, empresas, residências, né? Trazer mais verde para a cidade, mais vida, né? A gente vai ver que não é só o verde das plantas, mas tudo que compõe o meio ambiente. Nós vamos, né, trabalhar vários conceitos com vocês, mas como a Juliana falou, esse trabalho vai continuar aí nos próximos meses, tá? Então, me coloco à disposição. Também estou aprendendo muitas coisas, a gente já fez várias reuniões, né? E estou à disposição de vocês para qualquer dúvida, né? Qualquer intervenção. A equipe vai se apresentar. Olá, tudo bem, pessoal? Boa tarde. Eu sou a Najara, eu sou agroecóloga por formação e educadora ambiental, que faz parte da equipe do Zoom Verde, desenvolvendo os projetos e fazendo os trabalhos. Olá, boa tarde. Eu sou a Michele, sou paisagista também, e eu faço parte dos desenhos dos projetos da Zoom Verde. Gente, além de paisagista, ela também é fonoaudióloga. E ela já trabalhou também numa instituição, né? No centro de missão. Joia. Pode passar, por favor? Só posso... Quem que tá com... Claro. Tá bem na frente, então eu vou ficar aqui, né? Então, agora. Fica lá por causa da câmera. Certo. Aqui mesmo. Isso. Aqui pega. Isso. Tá? Tá? Aqui não tá pegando. Ótimo. Mas a câmera me pega, né? Certo. Quem tá passando os slides? Ótimo. Tá bom, gente. Então, vou apresentar para vocês, né? Além dessa atividade que estamos fazendo aqui hoje, né? Que chama
Educando para um Futuro Sustentável, que é um momento da equipe fazer essa reflexão de qual momento que estamos no planeta e como que podemos, individualmente e coletivamente, mudar um pouco esse cenário que estamos, né? Então, assim, eu vou trazer um pouquinho de notícias tristes, mas esperança também, né? Que eu acredito que a gente não tem que trabalhar só com terrorismo ambiental, né? A gente tem que expor os dados, mas também dar esperança, é o que a gente vai tentar fazer isso com vocês, tá? E com os atendidos, teremos essas 4 oficinas, né? Então, a primeira vai acontecer na semana que vem, 22 e 24, onde vamos trabalhar no jardim, né? Propriamente no jardim que foi plantado ano passado. Então, nós vamos fazer uma atividade que se chama Detetives do Jardim 1, desvendando as plantas, né? Para mostrar como as plantas são importantes, como elas são seres vivos, né? Então, vamos falar das funções das plantas, das partes. É claro que é adaptado a cada faixa etária. A gente vai trabalhar com juventude e inclusão, é isso, né? E movimentação. Nesse primeiro momento também? Acho que não, né? Não, isso Ah, sim, isso é em maio, mas nessa primeira atividade, isso, juventude e inclusão. Então, vamos adequar a linguagem para cada faixa etária, né? Mas, então, a ideia é que façamos atividades teóricas, mas, em sua maioria, atividades práticas e lúdicas, né? Onde as crianças vão poder relembrar ou aprender conceitos de botânica, e a gente também vai fazer um momento de investigação no jardim. Então, eles vão ganhar lupinhas, vão investigar as plantinhas, vão começar a aguçar, né? Explorar várias sensações, né? E vários momentos mesmo de descoberta, né? Que é isso que a gente quer promover nas crianças, jovens e adultos atendidos. E também a gente vai fazer uma atividade artística que envolve plantas, que é uma atividade que eu acho muito linda, que chama Impressão Botânica, que depois vocês vão poder reproduzir, até mesmo fazer materiais de presente ou para comercialização, né? Como marca-página, bolsa, camiseta, fica um material bem bonito, né? E é super tranquilo de fazer. É claro, né, que a gente vai ter que ter o apoio de vocês em todos os momentos, né, da equipe que vai acompanhar, mas conforme a gente for caminhando, a gente vai entendendo como que a gente pode ir adaptando também, tá bom? Então, essa primeira atividade, nós faremos 2 oficinas e os multiplicadores farão com o restante das turmas, tá? Então, os multiplicadores vão acompanhar essas atividades conosco e a gente depois vai dar essa assessoria para eles darem a continuidade. E aí, depois, vamos estudar os seres viventes do jardim, isso já em maio, né? Então, primeiro são as plantas, né? Depois, os animais. A gente vai fazer todo esse trabalho para descobrir quem que mora no jardim, quem visita o jardim. A mesma coisa, eles vão fazer investigação, vai ter atividade lúdica. Depois, isso no segundo semestre, né, são os jardineiros ecológicos, que a gente vai trabalhar essa questão do cuidado do solo, cuidado com as plantas, né, como que isso vai se desenvolver, até para eles, né, movimentar essa questão do cuidado aqui com o jardim, né, o jardim é de todos, né, de vocês, dos atendidos, das famílias, então a ideia é incluir todo mundo. E aí, por fim, né, essa oficina que chama Guardiões do Planeta, onde vamos fazer um fechamento, né? A gente vai resgatar esses conhecimentos que a gente trouxe nas oficinas anteriores, mas vamos também trazer novos conceitos, né? De práticas que podemos, né, desenvolver não somente aqui, como em casa. E a ideia não é ficar só aqui, né? Como a Juliana mesmo falou, né? Estabelecer uma cultura da sustentabilidade e não ficar somente aqui, né? Que eu acredito que o trabalho de vocês tem um potencial multiplicador muito grande, né? Cada família pode levar o que aprendeu aqui e multiplicar para quem eles convivem, né? Para outros familiares, para vizinhos, né? E é esse trabalho de formiguinha que eu acredito bastante, né? A gente começa no individual, depois expande para o coletivo. Então, a gente precisa realmente do envolvimento de todo mundo, tá? Então, essas são as atividades internas. Depois tem as atividades externas, eu coloquei, sim, tudo bem. Mas assim, só vou detalhar a primeira, que é em junho, que é uma visita na Mata Santa Genebra. E não é apenas, gente, um passeio. Claro que vai ter um momento de lazer, né, de contato, né, com pessoas que normalmente a gente não tem, mas vai ser um estudo do meio, onde a gente vai resgatar os conhecimentos adquiridos durante esses meses, e lá vamos fazer outras atividades complementares também, tá bom? Então, as outras atividades depois a gente conversa melhor com vocês. Já dei um spoiler. Então, agora a Najara vai conduzir uma atividade com vocês, gente, e quem está online e quem está aqui, eu vou pedir para separar. Quem está aqui, na verdade, a gente vai distribuir caneta e lápis, e quem está no online, separa uma folha, uma caneta e um lápis,
que a gente vai precisar, para essa atividade do início, também do final, tá bom? Então, a gente vai dar um tempinho aí para o pessoal se organizar, e a gente, enquanto isso, vai entregando também quer dizer, na verdade, como que a gente... Ah, não, peraí, não. A Najara vai conduzir a atividade aqui, mas quem está no online já pode separar esse papel e esse lápis, tá? Então, pode terminar. Pessoal, boa tarde de novo. Para a gente fazer essa atividade, a gente acha que é sempre muito legal a gente se reconectar, né? Tipo assim, se reencantar com esse processo, porque não adianta a gente colocar essa ideia para as crianças, para que elas se conectem com a natureza, para que elas gostem, e a gente às vezes está super desconectado já desse momento. Então, eu vou pedir um momentinho assim para vocês fecharem os olhos. É um momento que a gente faz isso aí rapidinho, e para que vocês se recordem da infância de vocês, né? O quanto a natureza ela era importante para vocês, momentos que vocês brincavam na natureza, uma conexão aí com a chuva, com a água, com a família. Porque às vezes é isso, a gente passa tanto tempo nessa correria, né, no dia a dia, que a gente vai se desconectando. Então, antes da gente começar esse projeto, a gente acha super importante que a gente recorde, assim, dessas memórias, para que a gente consiga transpassar essa mensagem, esse encantamento para as crianças no decorrer do projeto. Então, vou dar uns minutinhos para vocês relaxarem e tentarem se reconectar e se recordar dessas lembranças. Tá bom? Vocês podem, o pessoal em casa também, aproveita esse momento. Só uns minutinhos. Pronto, pessoal, vou fazer bem rapidinho. E a seguir, a gente vai convidar vocês, que essa é a parte lúdica que a gente gosta bastante, se vocês tiverem esse momento para resgatar um pouco ali uma memória, algum momento, e a gente vai pedir para que vocês registrem isso aqui nesse papel. A gente vai deixar agir, porque eu não sei vocês, mas às vezes a gente passa tanto tempo sem desenhar, sem pintar, sem ter esse momento, né? Então, a gente vai pedir para vocês, assim, vir um grupinho, 10, de repente, esse lado primeiro, vem, registra, desenha, pode ser uma frase, pode ser o que vocês sentirem, assim, que vem na cabeça de vocês, tá bom? A gente pode começar? Isso, podemos. Gente, quem está em casa no trabalho também pode pegar a folha de papel e registrar, fazer esse registro desse momento que foi marcante para vocês, o contato com a natureza. Gente, não precisa ter talento para desenho, pode ser garapuja, pode ser um risquinho, alguma coisa que possa remeter esse momento de vocês. Quem vai levantar primeiro? Vamos levantar hoje. Vamos mostrar aqui para vocês os registros, né? Tem histórias aqui muito especiais, né? São histórias da vida de vocês, da infância de vocês, e que com certeza impactaram os adultos que vocês são hoje, né? E aí eu queria fazer um convite para 3 pessoas compartilharem um pouquinho dessa experiência da infância. Eu já vi uma história aqui que eu achei muito especial, não sei se a pessoa vai querer falar. Mas quem quiser compartilhar, pode ficar à vontade. Bom, gente, eu lembro assim de menino, muito tomando banho de chuva. Tomando banho de chuva. Eu lembro que eu deitava assim, de calçada para lavar a alma. Então, eu lembro muito dessa, assim, porque daí hoje a gente fica maduro assim, a gente começa a analisar muitos riscos. Lógico que tem o risco da chuva, de tomar, mas você vê que foi uma infância assim que bem vivida com a natureza e lembra muito, tipo, a mãe chamando, então vai remetendo várias imagens devido à natureza, sabe? Então essa foi uma forte para mim. Legal. Ai, gente, eu tenho que compartilhar com vocês. Eu sou de Minas Gerais, né? Então, assim, Minas Gerais, até os meus 14 anos, era só mato, não tinha nem vizinho, era uma casinha no pé do morro, cachoeira. Então, essa foi a minha vida até 14 anos de idade, até conhecer São Paulo. Eu estudava na cidade, eu ia de cavalo para a cidade, a cavalo, né? Para a cidade.
E um dia a professora chegou e falou assim, crianças, a gente está estudando as partes das árvores, eu preciso que você... Legal, tá, gente? Os passeios da escola eram na minha casa. Eu ia para minha casa com as crianças. Quero que vocês tragam um tronco para mim, né? Amanhã, de árvore. Cheguei em casa, falei, pai, eu preciso que você corte uma árvore para mim. Uma árvore, né? Aí meu pai cortou um tronco, mais ou menos assim. Então, filha, pode levar, né? Matei no cavalo e fui. Cheguei na sala, todo mundo era da cidade, só eu que era da roça lá, né? Parecia uma missa de ramos, todo mundo assim com o tronco. Eu falei, tô errada, professora. A professora, não, vamos decorar o seu tronco. Então, eu pensei que eu estava errada, que só eu estava com aquele tronco enorme debaixo do braço. Todo mundo assim, com as árvorezinhas parecendo uma missa, né, de ramos na sala. E o que ela fez? Ela explorou a casca, né? O que fica de tudo isso concreto para a criança, né? Você vê que na minha memória, o que veio? Essa experiência, né, na sala de aula que eu tive com o concreto. Talvez se eu tivesse as folhinhas para aprender o que é um tronco, uma folha, um galho, um fruto, não teria vindo na minha memória agora. Então, a experiência no concreto faz toda a diferença, como fez para mim. Obrigada. Eu já sei quem eu vou chamar para me ajudar nas aulas das plantas. Isso, mais uma pessoa, por favor. Sim, se não quiser. Quem não quiser vir aqui na frente, você não precisa, pode compartilhar no lugar mesmo. Pode falar. Pode falar. A minha história, eu nasci em Brasília, acho que 20 anos que eu estava aqui, eu sou mais jovem. Sempre morei, meus pais tinham chácara, então a minha infância e adolescência sempre morando na chácara. E assim, mais 3 irmãos, e as brincadeiras sempre eram assim, nas plantações ali, meu pai sempre foi muito ligado a cuidar da floresta, mas sempre, a gente mora tem um rio próximo, mas ele sempre buscou deixar uma parte ali reservada. Ele hoje pratica a agrofloresta, então assim, e ele sempre pegava o nosso pé, às vezes ele deixava uma árvorezinha lá e ele falava assim, essa árvore não é para ninguém mexer. Só que a gente criança, né? A gente queria porque não vai mexer, né? Aí quando ele dava muita bronca, e ele sempre foi de fazer a horta, plantava, e ele sempre levava a gente para ajudar. Então a gente sempre foi criado até hoje por essa coisa de cuidar dali, né? Cuidar da horta. A gente sempre foi com meu pai muito ligado a chá, dozinha de barriga, então chá disso, e sempre foi isso. Então isso se espalhou para os filhos, porque até hoje a gente tem, assim, minha bisavó, avó era indígena, então até hoje a gente tem essa questão assim, ligada à natureza. E hoje eu brincava, eu até comigo com a Rosário, quando a gente morava lá, a gente ia para a escola, ou os primos iam passar em casa, ia todo mundo para minha casa comigo, que era uma chácara. Aí a gente saía, todo mundo tinha um pacote de bolacha recheada. Eu falava, nossa, bolacha recheada. Aí eu ficava, nossa, eu queria tanto uma bolacha recheada, que eu só manda laranja, Aí eu criava, gente, olha, naquela época tinha tudo isso, que era de graça, sentia fome, e ela pegava banhada. Hoje eu falo, nossa, hoje a gente precisa comprar. Então, às vezes, eu volto lá e falo, nossa, eu tinha tudo aquilo que eu queria bolacha recheada. Então, faz bastante diferença. Qual que é o seu nome? Eliane. A gente vai falar um pouco sobre isso até, né? Essa questão do estilo de vida que hoje em dia nos é imposto, né? Que tem desvalorizado essas preciosidades, né? Que ela compartilhou, valorizado outras coisas que geram consequências. Gente, muito obrigada, assim, por esse momento, né? E pode passar mais um? Eu gosto de... Mais um? Eu gosto de trazer essas atividades das formações realmente para provocar vocês, né? Para trazer essas memórias
e trazer esse encantamento, que eu acho que é fundamental quando a gente trabalha com um projeto como esse que estamos desenvolvendo, com o trabalho que vocês fazem também, né? Como educadores, como técnicos, né? Técnicos especialistas. Se a gente não tem um encantamento, a gente só vai reproduzir conhecimento. E Google faz melhor do que a gente, né? Inteligência artificial, Google faz muito melhor. Somos seres humanos, isso que nos diferencia das máquinas, né? O encantamento, o amor, o coração, né? Então, essas vivências que vocês tiveram na infância, com certeza, fazem parte do adulto que vocês são hoje. Né? E a gente deseja isso também para os atendidos, para os alunos, né, de onde a gente passa, que eles possam ter essas experiências na natureza como vocês tiveram. Né? Hoje em dia, principalmente as crianças, elas são privadas, né? Elas estão emparedadas, né? E em função da pandemia, isso foi piorando muito mais ainda. Né? Tem criança que sente aflição de tocar na grama, né? Vocês sabem muito bem disso. Então, assim, esse projeto é fundamental, né? Não só para finalidades terapêuticas, mas para essa reconexão com a natureza ao redor, né? E aí vai desencadear também na responsabilidade, no cuidado, porque a gente só cuida daquilo que a gente ama, não é? Então, a gente precisa despertar esse amor, esse encantamento para a gente poder cuidar. Eu gosto muito dessa frase aqui da Rita Mendonça, que é: sem encantamento, conhecimento não nos afeta de verdade. Né? Então, é tudo que a gente tem conversado aqui. Pode passar mais um, por favor. Vou fazer uma pergunta para vocês, né? A gente já compartilhou algumas vivências aqui da vida de vocês, mas o que a gente precisa para viver? Pode falar. Saúde, o que mais? Oxigênio. Oxigênio, alimento, água, o que mais? Moradia, muito bem. Olha, tá um gabaritando aqui a Melitinha, viu? Já falaram quase tudo. O que mais que a gente precisa? Comer. Alimento, né? O que mais? Dormir, né, gente? Boa! Maravilhoso. Precisa, gente. Temos várias necessidades, né? Ser feliz, interação social, né? O ser humano, ele não é um ser ermitão. Tem algumas pessoas que são assim, né? Mas, em sua grande maioria, a gente necessita dessa interação social, né? Pode passar um aqui. Então, a gente tem aqui alguns pontos que vocês falaram, né? Alimentação, água, moradia, educação. Ninguém falou da educação, hein? Saúde, bem-estar, energia e a interação social, né? A gente vai comentar um pouquinho como que estão esses pontos no mundo atual, né? E como que a gente pode reverter esse cenário, tá? Como eu falei para vocês, eu não gosto de fazer terrorismo ecológico para todo mundo sair daqui cheio de ansiedade, né? Porque a gente já tá com uma carga, né, bem pesada, assim, de tudo que vem acontecendo no mundo, mas eu acho que é bom também que a gente pare um pouquinho para refletir o que a gente está vivendo, né? Pode passar, por favor. Vou mostrar aqui alguns dados, gente, a respeito, né, de cenários que temos vivido, né, em especial que estou trazendo informações do Brasil, né? Principalmente em função da pandemia, agravou-se muito a questão da insegurança alimentar, né? Então, aqui no Brasil mesmo, metade da população sofre de algum tipo de insegurança alimentar, seja ela moderada, severa ou leve. Né? O que seria uma insegurança alimentar grave? A pessoa está passando fome, né? Então, assim, ela não tem o que comer. Infelizmente, aqui dentro da nossa cidade tem pessoas assim, né? Na cidade rica, como Campinas, dentro de um estado super rico, infelizmente tem. Mas tem também os outros tipos de insegurança, né? Que é a insegurança moderada e a leve. Isso tem a ver com o quê? A pessoa às vezes tem acesso ao alimento, mas é aquele alimento ultraprocessado, né? Então, o salgadinho chulesento lá, né? Ou a bala, a bolacha recheada, o cachorro quente. Não tem problema comer isso. Oi? Macarrão instantâneo. Não tem problema comer de vez em quando isso. A minha filha mesmo, ela ama macarrão instantâneo. Sim, de vez em quando eu tenho que comprar para ela. Mas se alimentar disso todos os dias, as pessoas não vão ter acesso aos nutrientes necessários para o pleno desenvolvimento, né? Desenvolvimento físico, intelectual, né? Infelizmente, a gente está vivendo esse cenário, né? Principalmente, gente, nas periferias, mas a gente tem também essa situação em classes econômicas um pouco mais abastadas, pela praticidade, né? Ou mesmo pela preguiça, às vezes, né? De pegar uma coisa empacotada ali, abrir e resolver o problema, né?
Então, a gente tem esse cenário que é muito triste. A gente sabe, pode passar, que o Brasil é um grande produtor de alimentos, né? Só que em contraponto a essa fome, né, essa insegurança alimentar que eu apresentei, tem também a grande produção, só que boa parte também é distribuição. Em casa também acontece, gente. Quem nunca abriu a geladeira e viu a alface estragada, né, viu uma maçã podre? E isso, infelizmente, acontece com uma certa frequência, né? E a comida, e tem, né, na outra ponta tem gente passando fome, né? Ou com insegurança alimentar. E tudo isso, gente, vira resíduo também. Pode passar mais um, por favor? Que vai para esse lugar aqui, muitas vezes, né? Não pode mais ter, legalmente falando, lixões a céu aberto, mas existe, né? Principalmente nas periferias, em cidades assim, onde não tem um plano de saneamento básico adequado, né? De coleta de resíduos. A gente tem essa situação de lixão a céu aberto, que esses resíduos, né, orgânicos, que compõem metade do resíduo que a gente tem em casa, eles vão para lá, vão poluir água, solo, ar, atrair animais indesejáveis, né? A gente está até vendo aqui urubu, mas tem aí que a gente está vendo rato, barata, né? E outros bichinhos que se alimentam desses resíduos. Pode passar mais um, por favor? E aí, como eu mencionei, só na nossa casa, você se separa resíduos? A gente mandou um questionário, eu dei uma olhadinha ali, eu vi que bastante gente colocou que separa resíduo, né? Mas quando a gente consegue separar o orgânico, né, do reciclável e do rejeito, a gente consegue visualizar melhor quanto a gente desperdiça, gente. É, assim, assustador. A gente desperdiça muita comida. Comida que às vezes a gente acha que nem é comida. A gente desperdiça talos, por exemplo, né? A gente joga muita coisa fora. Porque a gente às vezes não sabe preparar, ou não gosta, ou nunca provou e nem sabe, né? Então, pode passar, por favor? E aí também, né, o Brasil, ele é um grande produtor de alimentos, só que infelizmente, gente, boa parte dessa comida produzida está contaminada, né, que contamina a saúde do agricultor, contamina o solo, a água, o ar, e nós, consumidores também, né? Então, coloquei aqui alguns dados, né? Nós estamos no ranking, assim, dos mais que consomem, né, produtos com agrotóxicos, pode passar. E aí, não vou detalhar muito aqui, pode passar, por favor? Opa, acho que mais. Tá certo. E isso contamina, né? Essa produção de alimentos, né? Como eu falei, vai contaminar solo, água, ar. E a água que a gente consome, além dessa contaminação com agrotóxico, tem outro tipo de contaminação, né? Tem o esgoto, né? Que é destinado às residências, né? Tem também os rejeitos, né? Que são enviados também, muitas vezes, ilegalmente para rios, lagos, né? E isso vai acabar contaminando tudo. E essa água a gente vai estar consumindo ali, né? A gente tem todo esse tipo de contaminação. Pode passar? E aí, uma das consequências de tudo isso é o que a gente está vivendo, né? Desse estilo de vida desenfreado, consumista, que depois eu vou mostrar para vocês um pouquinho. Isso está impactando o planeta como um todo, né? Então, a gente tem o quê? A gente tem o aquecimento global, né? A gente percebe muito claramente, né, essas mudanças que vêm acontecendo, né? Então, verão fora de época, né, inverno fora de época. Reparem as plantas, né? Vocês reparam o ipê, por exemplo, ele tem florescido fora da época, né? E várias outras plantas. Esses dias, gente, eu fui no Parque Ibirapuera, eu vi a cerejeira japonesa florescendo em abril. Em agosto floresce, né? Então, julho, final de julho, agosto. Então, assim, né? Tudo final de julho. Então, eu vi lá, cerejeira, né? Florescendo fora de época. E aí bagunça tudo, né? Os insetos, os animais que se alimentam, né? Dessas plantas. E sem contar, gente, né? Como vai afetar também a nossa saúde. Afeta a saúde do planeta, mas a nossa também. Pode passar, por favor? A gente tem também a mudança dos ciclos, né? Então, assim, essa alteração na temperatura do planeta acelera o ciclo da água, por exemplo. Então, a gente tem uma maior quantidade de chuva em menor tempo, né? E a gente vai ter como consequência o quê? Aqui, ó, os desastres, né? Então, a gente tem esse caso aqui lá em Juqueri, né? Que foi, acho que ano passado, né? Que aconteceu. Tem outros fatores aí também, né? Urbanização, né? Desmatamento, mas tem também o excesso de chuva,
que tem a ver aí com as mudanças climáticas. Pode passar? E tudo isso que eu estou falando tem a ver com o estilo de vida que a gente adota. Né? A colega ali estava falando, né, como era a infância dela e como é diferente hoje, né? O que é valorizado? Na verdade, é um estilo de vida que é incompatível, né, com o planeta que a gente vive. Né? Então, sedentarismo, né, o consumo de ultraprocessados, o consumismo, né? Sempre a gente quer estar trocando celular, trocando roupa, trocando tudo, né? Nunca a gente está satisfeito, sempre a gente quer preencher, né, com algo que a gente consome, sabe? Então, esse consumismo, ele tem consequências, né? Eu não estou dizendo que a gente não deve comprar, não é isso, gente. Mas fazer essa reflexão, será que eu preciso mesmo na Black Friday, né? Comprar tudo que está em promoção ali? Às vezes possa, né, Sema? Mas, assim, montar estratégias para isso, né? Fazer um planejamento mesmo de compras, né? E será que vai usar mesmo tudo isso? Será que vai ficar lá encostado, né? Isso é uma observação, você vê aqui também, né, no tipo dos anos 90 para trás, até assim, TV tudo. Então a gente fazia manutenção, manutenção. Hoje você vai ver que estava sendo mais barato você comprar outro, ou seja, você gera um resíduo, entendeu? De cada troca de um equipamento. É verdade. Os liquidificadores podem ver que tudo durava era manutenção, hoje é troca. Né? Hoje é troca. Aconteceu um caso comigo recentemente, aqueles aspiradores verticais. O meu quebrou, ele estava funcionando normal. Aí meu marido foi ver, na assistência ia ficar mais caro arrumar do que a gente comprar um outro. A gente teve que se desfazer, assim, porque infelizmente, né? E é resíduo. E assim, não existe o fora, né, gente? Aquele aterro, né? Aquele lixão que eu mostrei para vocês, é no planeta que a gente vive. Aquilo não vai se decompor uma semana, 2, 1 ano. Né? Tem materiais que demoram muitos e muitos anos, séculos talvez, né? Para se decompor. Pode passar mais um? E hoje, como que a gente está vivendo? Né? Um estilo de vida consumista e muitas vezes até imediatista, né? Então, eu estava até conversando com o Alex, né? Eu não estava muito bem esses dias, né? Com gripe, e eu não gosto muito de tomar remédio. Eu tomo, assim, só quando realmente a situação não está muito boa, né? Eu tento sempre tratar como ou chás, ou, né, mel, própolis. E hoje em dia, gente, o que vem acontecendo? Às vezes a gente vai no médico, a gente já sai com uma lista imensa, né? Isso tudo, muitas vezes, está até ligado, assim, o médico com a indústria, farmacêutica, tem toda uma questão aí, que se a gente não tiver uma reflexão, a gente entra né, nessa loucura, e as crianças estão nisso também, né? Então, assim, tem muitas crianças que eu convivo nas escolas, que às vezes a criança, ela tem energia, ela não tem um problema. Ela precisa gastar, ela precisa subir em árvore, ela precisa andar, né? E não uma medicação para deixar essa criança anestesiada. Isso acontece com a gente também, né? Às vezes a gente tem uma dorzinha de cabeça, né, Ana? E aí a gente já quer tomar um remedinho, né? Então, assim, fazer essa reflexão. Não sou contra remédio, não é nada disso. Mas será que a gente precisa estar se drogando assim? E tudo isso, gente, ó, vai também para o esgoto e vai para os rios, né? Que vai voltar na água. A água de Campinas, ela é tratada, é uma água de qualidade, mas não é retirado hormônio, medicamento. A gente está consumindo isso aí na água que a gente consome, tá? Volta mais um. Volta. Volta. Isso, tá. Pode passar. Agricultura. Como que é a agricultura hoje? Como que é o sistema de produção de alimentos hoje, gente? Normalmente, a maioria das pessoas, né, acabam consumindo alimentos provenientes da agricultura convencional, que são produtos que às vezes são mais acessíveis, ou que a gente tem mais à mão ali, ou às vezes até um preço melhor, né? Então, esse tipo de alimento, ele é solo com as máquinas, vai matando os bichos que vivem ali, abelhas mesmo, né? E fazem ninho no solo, elas não sobrevivem em ambientes assim, né? Depois eu vou falar um pouquinho das abelhas. E isso tudo, gente, vem um alimento super contaminado, né? Que eu comentei lá atrás. Então, infelizmente, é um cenário atual. As escolas, né? Como é que são as escolas? Eu tenho rodado bastante escolas, né? Normalmente o cenário é esse, né? O professor na frente, os alunos um atrás do outro, excesso de conteúdo, né? O professor tem que dar conta ali, né? Passar um conteúdo, não tem aquela interação. Ou algumas escolas de educação infantil, o excesso de cores, de estímulo, né? Ou às vezes até de tela mesmo, né? Tem muitas escolas que estão fazendo essa migração, né, para o digital, né? Então não tem mais livro físico, né? E isso gera sequelas, né, nas crianças e no processo educativo. Pode passar? E aí foi só um cenário, né, gente? Assim, do que a gente está vivendo. Eu sei que algumas coisas aqui vocês já sabem, né? A gente vê sempre das notícias.
Mas assim, eu quero trazer um pouquinho de esperança, né? Para que a gente possa começar o nosso trabalho nas nossas casas e mudar um pouco esse cenário que a gente acabou de ver aqui com os dados que eu coloquei para vocês. Pode passar? Então, na saúde, né? Como que a gente pode alterar um pouquinho aquele cenário de só usar remédio alopático, né? A gente pode usar algumas soluções, né? Como mesmo atividade física, né? Vou dar um exemplo mesmo pessoal meu. Eu estava com hipertensão. E aí o médico, eu tenho 44 anos, o médico disse, vamos entrar aqui com a medicação. E eu falei, gente, se eu viver até 80, metade da minha vida tomando, bebendo. Eu falei, não, vou mudar estilo de vida. Comecei. Em um ano eu consegui reverter, né? Com atividade física, alimentação. Tem outras opções também, inclusive dentro do SUS tem essas opções, né? De terapias alternativas, como a acupuntura, a fitoterapia, né? A utilização de plantas. E esse projeto, gente, acho que tem tudo a ver com esse assunto aqui que a gente está fazendo, porque no Jardim Sensorial tem várias plantas e vocês posteriormente podem fazer vários trabalhos com as crianças, com os jovens, com as famílias desatendidas. Pode passar? E aí a Ana vai falar um pouquinho da agroecologia. Pessoal, sobre agroecologia, vocês já ouviram esse termo, já conhecem um pouquinho? Porque, assim, a agroecologia, a gente costuma falar que ele é um termo bem complexo, assim, para ser explicado numa única frase, numa única palavrinha. Então, por isso que eu sempre falo que a agroecologia, para mim, e para algumas pessoas, né, aqui no Sul também, é um estilo de vida. Então, é uma forma holística de você olhar para os processos e você entender todas as componentes que estão inseridas ali. Deixa eu passar por aqui. Então, eu costumo falar que a agroecologia ela pode ser vista como uma ciência, né? Então, eu me formei em agroecologia, que fornece princípios ecológicos para estudar os componentes. E a gente fala que a agroecologia ela precisa principalmente ela é baseada em 3 pilares, né? Que é o socialmente justo, o ecologicamente, o ambientalmente correto, né? Ecológico, e o economicamente viável. Então, quando a gente está falando de uma agricultura que a gente vem tendo, né, uma agricultura convencional, com muita utilização de agroquímicos, a agroecologia ela vai contra isso, né? Então a gente vai trabalhar com produção orgânica, a gente vai trabalhar com agrofloresta, com produção biodiversa, a gente vai trabalhar pensando no agricultor, na saúde do agricultor, de quem está ali, do quanto aquilo ali está sendo economicamente viável para que ele se mantenha no campo, para que ele trabalhe. Então a agroecologia ela vai vindo em tudo. Né, no nosso estilo de vida, no que a gente se alimenta, no que a gente consome, no que a gente compra, pode passar. E assim, e dentro da produção de alimentos, a gente tem a agricultura agroecológica, a gente tem a agricultura urbana também, a gente tem a agricultura familiar. Então, a gente, ao invés da gente incentivar muito ou defender bastante as monoculturas, as produções em larga escala, a gente está falando de pequenas produções, de produções onde a gente incentiva o agricultor, onde a gente tem aquela manutenção daquela alimentação, onde a gente vai consumir produtos da época, né? Então, a gente, antigamente, né, não tinha assim, morango o ano inteiro. Hoje em dia, a gente quer comer aquela coisa o ano inteiro. E a gente, às vezes, não pensa nesse ciclo natural do alimento, né? E aí, a gente tem a compostagem, que é um dos nossos fortes, assim, que a gente gosta muito de trabalhar. A gente estava falando ali no começo, né, que quando a gente gera muito resíduo, uma boa parte desse resíduo é a nossa alimentação, né? É a matéria orgânica. E a compostagem, a gente fala que é a transformação da matéria orgânica em solo, em vida. Então, é um processo onde a gente tem vários tipos de formas de compostar, tá, pessoal? Isso daqui, por exemplo, é um minhocário, onde as minhocas que vão estar ajudando a gente a fazer esse processo, mas tem vários outros, onde a gente vai utilizar a matéria orgânica, né, que é o resto dos alimentos que a gente tem. A gente não vai aprofundar muito, porque a gente tem uma oficina só disso, depois vocês vão poder ver um pouquinho mais. Mas, hoje, basicamente, a gente vai usar as minhocas, alguns tipos de restos de alimento, e em torno de, a gente tem sempre uma proporção, a gente vai colocando aqui, e aí a gente tem em torno de 100, 120 dias o adubo. Então, assim, é muito bacana, porque a gente consegue fechar um ciclo, né? Na verdade, ao invés daquela coisa linear, onde da produção a gente come e vai para o lixo, aqui a gente tem um ciclo. Então, o alimento aqui, ele volta a ser vida, né? Ele volta a gerar vida. Então, aqui as minhocas, elas vão decompor esse alimento, a gente vai colocando também a matéria seca, que aqui no caso a gente colocou serragem. Então, tem todo um processo e no final a gente tem sempre a matéria, o adubo, né? Que parece uma terrinha sem cheiro, sem nada, e a gente tem também o biofertilizante, que é tão legal, gente, que o biofertilizante é 10 para 1. Então, a gente consegue diluir ele em 1 litro para 10 de água.
Então, a gente consegue ajudar a planta pra caramba. E é um processo super bacana, é gostoso de fazer em casa. A gente tem oficinas que a gente faz mini composteiras, assim, para o pessoal começar a compostar. A gente ajuda a criar essa conexão com a minhoca, entender o que é um solo vivo. Então, assim, gente, a compostagem é incrível. E dentro da agroecologia, assim, ela é imprescindível. Então, dentro de todos os processos que a gente trabalha, a gente fala muito da compostagem. E aí, a gente também tem os outros componentes, como as abelhas com polinização, que a Karina vai falar um pouquinho mais. Só antes de eu falar sobre as abelhas, eu queria mostrar para vocês uma coisa que a gente trouxe aqui, porque às vezes a gente fala de agroecologia, né, e fala assim, eu moro na cidade, como é que eu vou fazer? Não tenho espaço, moro em apartamento, nem varanda eu tenho. Conheço muitas histórias assim, né? E aí, existe solução para tudo, viu, gente? Eu trouxe aqui, ó, uma opção de produção de alimento em um pequeno espaço, que é até uma atividade que a gente vai fazer também com jovens e crianças, tá? Isso aqui se chama microverdes. O que seria isso, gente? A gente semeia, né? Uma semente sem agrotóxico, pode ser semente de várias espécies, né? Nem todas dá, mas a maioria das espécies comestíveis dá para a gente fazer. E aí, depois de alguns dias, a gente tem um alimento riquíssimo, né? Então, aqui, por exemplo, a rúcula foi semeada domingo passado. Olha só, gente. Faz 5 dias. 5 dias. Olha que linda aquela árvore, que bonitinha. E ela, gente, pode ser utilizada em vários preparos, desde o suco verde, ó, vou tirar aqui para vocês verem, se vocês estiverem passando, desde suco verde, a colocar em salada, canapézinho, fica muito chique. A gente tem uma oficina onde as crianças preparam, né, as receitas, e aí eles fazem saladas, fazem canapés, né, com patês, e aí põem assim em cima. E isso é um alimento, gente, que os chefes, né, renomados usam muito. Vocês vão em qualquer restaurante mais chique, vai ter algum prato com microverde. Então, tem empresas, né, que produzem, né, para comercializar. Tem uma empresa até aqui em Campinas que se chama Calusni. Eles vendem um potinho desse tamanho aqui de microverdes, R$29. Então, assim, é um valor agregado, né? Por quê? Porque é um produto tem que ter um conhecimento um pouco mais técnico. É super simples de cultivar, mas tem que saber o prazo certo de fazer isso, tem que cuidar para não dar fungo. Aqui é de alface, por exemplo, ó. Outra de alface. Também, gente, 5 dias. Não precisa, gente, colocar no sol, né? Só ter claridade, não precisa, pode ser próximo a uma janela, a gente já tem esse alimento. E por ele estar no estágio inicial de desenvolvimento da planta, que é a plântula, ele tem os nutrientes concentrados, então pode ter até 40 vezes mais nutrientes do que a planta adulta. Nossa. Então, é um boom mesmo de nutrientes. Né? Comer um patinho desse aí já garantiu a salada da semana? E é muito simples, gente, fazer com qualquer faixa etária, assim, acho que é encantador, né? Acompanhar esse desenvolvimento, né, das plantas e depois poder consumir esse alimento. Então, assim, não é desculpa, né, gente? Não tenho espaço, não tenho varanda, sempre dá para fazer. A compostagem mesmo, quando eu morava em apartamento, eu iniciei, né, uma composteira numa caixa organizadora. Então, sabe aquelas caixas transparentes? Eu fiz ali mesmo, peguei restos de poda da minha planta, né, que estava lá na varanda, coloquei restos de alimento e fui cobrindo, fui fazendo tipo pizza, assim, né? Uma camada de resíduo orgânico e uma camada de matéria seca. Então, dá para fazer em qualquer espaço, né? Se fizer a compostagem no processo certinho, não dá odor, né? Que isso é um dos grandes medos das pessoas, né? Se a gente fizer certinho, não vai dar cheiro ruim, dá para ter em qualquer lugar. E uma coisa que eu trouxe para vocês, eu sei que tem gente que vai ficar com medo agora, são as abelhas. Gente, as abelhas são consideradas os seres vivos mais importantes do planeta. Eu não gosto muito dessa classificação, porque eu acho que todos têm sua importância, né? Mas a FAO, né, nomeou as abelhas como os organismos mais importantes do planeta. Por quê? Porque as abelhas fazem a polinização, ou seja, a transferência do grão de pólen, né, em flores e, consequentemente, vai ter a formação dos frutos e sementes, né? Então, a gente tem essa importância, né, das abelhas para que a gente tenha alimentos. Se não tem abelha, a gente não vai ter comida, e os outros animais também, né? E a gente pode extinguir toda a vida na Terra se a gente extinguir as abelhas. E aqui, gente, ó, então essas abelhinhas estão aqui dentro
E é uma caixinha didática, elas estão fechadas, elas não vão sair voando, não, tá? Porque eu tenho muito amor por elas, e não vou deixar elas fugirem, não. Aqui, ó, é onde elas entram e saem. Então, lá na minha casa, eu abro aqui. Então, elas entram e saem, né? Quando elas vão buscar alimento nas flores, elas voltam carregadas, né? De pólen ou de néctar. E aqui dentro, elas fazem todo o trabalho delas. Abelha sem ferrão, vocês já ouviram falar? Não? Sim? Vou largar umas aqui, né? Oi? Vai largar as que são sem ferrão. Eu vou deixar aqui. Abelha sem ferrão, gente, não é que eu fui lá e tirei o ferrão dela. Não. Né? Teve um processo evolutivo onde esse grupo ficou com o ferrão atrofiado. Então, são abelhas nativas aqui do nosso país. Temos muitas espécies, em torno de 300, né? E aí, cada uma tem um comportamento. Tem umas que são mais dóceis, como essa daqui, que a gente, se eu quisesse abrir aqui, para vocês verem, e elas iam sair voando, elas nunca iam morder ou ferroar, tá? Então, são... Então, não, porque como eu tirei do ambiente que elas estão acostumadas, elas iam ficar perdidas. Elas ficam próximas aqui, mas as primeiras que saíssem voando, elas não iam conseguir voltar. Então, é muito interessante, quando eu vou, por exemplo, se a gente colocar uma caixinha aqui no jardim, as primeiras que saírem, elas vão sair devagar e vão sair olhando para a caixinha, assim, ó, para elas fazerem um mapa mental delas, né? As abelhas são incríveis, viu, gente? Sou meio suspeita para falar. Mas, assim, é muito interessante porque a abelha, a gente trabalha essa questão da produção de alimentos, elas são fundamentais na polinização. Tem a questão do mel, que o mel da abelha depois, né? Quem ficar no final vai ter um momento de degustação para vocês conhecerem o mel dessas abelhinhas sem ferrão, que eles têm várias propriedades medicinais e têm um sabor muito diferenciado, né? E tem a questão também terapêutica, gente. Tem vários espaços, hospitais, escolas, né, instituições que estão colocando as abelhinhas, porque é muito interessante, assim, a gente ficar observando essa movimentação, a entrada e a saída delas. É muito calmante mesmo, né? A gente fica meditando, tá? Eu vou só abrir aqui para vocês verem, ó. Tá, tampando, né? Aqui é uma caixinha didática que a gente chama, né? Eu vou mostrar primeiro para o pessoal que está aqui, depois eu mostro para vocês. E a Ana vai passando. É uma abelha que se chama mirim preguiça. Ela é muito pequenininha, gente. Ela parece uma formiga. E é importante fazer esse trabalho educativo com as abelhas sem ferrão, porque muitas pessoas acham que é mosquito da dengue, né? Que agora está o terror, né? Da questão da dengue. Acham que é vespa, acham que é mosquinha e acabam matando, né? E não, muitas vezes são abelhas que estão ali na casa de vocês, ou não sei se tem aqui também na instituição, às vezes até, a gente pode até achar, né? Que são muito importantes para que haja a polinização das plantas, tá? Mais para frente, quando a gente falar sobre os animais do jardim, a gente vai voltar a falar. Então, quem estiver acompanhando a equipe aqui vai saber um pouco mais sobre as abelhas. Consigo, né? Oi? Também? Também. Excesso de resíduo, né, de lixo. Então, assim, por exemplo, tem gente que tem medo das bromélias, né? Vocês viram falar? A bromélia vai proliferar a dengue. Não, gente. A dengue... Uma discussão sobre vigilância sanitária, que ela teve conversando com a eu falei, já estudo da cultura aqui na Bahia. Então, não tem nada a ver. A Aedes aegypti, né? Ou melhor, o mosquito, né, Aedes aegypti, gosta de água parada e muitas vezes essa água já está numa qualidade não muito legal, né? Então, que fica na tampinha, né, de garrafa, que fica no pneu. Então, assim, ali é um ecossistema natural, a bromélia, gente. Não vai acontecer nada ali, né? Assim como lagos, você tem peixes, tem todo o equilíbrio ali, gente. Os próprios peixinhos, as próprias larvas vão se alimentando uma da outra ali, né? As libélulas, é muito legal, a libélula também é um predador, né? Então, assim, é falta de equilíbrio ambiental mesmo. Por isso que a gente está essa loucura, né, em relação à dengue. E aí, gente, uma coisa da dengue, é muito ruim isso que vem acontecendo, de querer pulverizar, né, fazer esse fumacê, porque mata principalmente as abelhas. Eu fico em pânico, se hora que eu vejo, porque aí eu tento salvar, e já aconteceu já de perder várias colmeias por conta disso. Então, ainda falando sobre a produção de alimento, né, e a utilização da água.
Na agricultura, gente, há um grande desperdício de água, né? É necessária a água para a planta se desenvolver, mas existem possibilidades, né? Até a gente pode pensar aqui no futuro de uma irrigação, né? Que faça o uso racional dessa água, seja por gotejamento, né? Seja pela captação da água da chuva e utilização dessa água depois para possível irrigação, né? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, né? A primeira vez que eu vim aqui, né, Alex? A gente foi lá fora, eu dei uma olhada. E ele me falou de alguns problemas que tinha, né? Você falou, a água passa aqui, eu já vi soluções já. Falei, nossa, que potencial, né? E é isso que a gente tem que tentar fazer, olhar o cenário e ver aquilo como uma potencialidade, né? Olha o telhado que tem aqui, quantos telhados, né? Então, isso, gente, é uma forma da gente captar a água da chuva. E depois a gente pode utilizar para regar as plantas, às vezes até para lavar algum espaço, né? Nas nossas casas, o que a gente pode fazer em relação à captação da água da chuva? A gente pode colocar um tamborzinho menor ou a gente pode pegar a água na máquina. Quem que consegue aproveitar? É muito bom, né? Pegar a água da máquina, lavar lá o quintal. Quem tem cachorro, né? Sabe que sempre tem que lavar. E muitas vezes a gente usa água limpa para fazer isso, água tratada, gente. Né? Então, é uma mudança, né? Passinhos pequenos, lentos, mas que vão fazer a diferença. Aqui já é uma questão um pouco mais delicada, né, que envolve a questão, assim, dos nossos rejeitos, né, então, fezes, urina, né, normalmente a gente usa o banheiro convencional, que a gente, como que é o sistema, gente? A gente joga água para o esgoto levar lá para a estação de tratamento, no caso que tem aqui em Campinas, tem cidade que não tem, né, por exemplo, litoral, se dá descarga, vai parar lá direto no mar, né? Então, assim, e a gente acha que tá tudo bem, que a gente tem, às vezes a gente nem se liga, né? Acho que só deu a descarga e tá tudo certo. E não, gente. Depois a gente, né, vai ter que lidar com esse problema. Existem soluções, né? Claro que sim, a gente tem que fazer uma avaliação, se dá, não estou dizendo para a gente fazer isso aqui, mas existem soluções, eu conheço residências que têm esse tipo de banheiro, que se chama banheiro seco. Vocês já ouviram falar? Quem nasceu na roça tem uma coisa parecida, né? Que era lá o buraco no chão, lembra? Mas o que acontecia? Não tinha um sistema de compostagem para resolver aquele problema, gente. Que aquilo lá não desaparecer, seria bom, né? Instalar o dedo, o resíduo sumir. Então, a gente vai, né, lá, faz o número 1, número 2, tem que jogar serragem em cima, e aí sim o processo de compostagem começa a acontecer. Posso pegar esse resíduo, esse adubo que vira, e colocar na minha alface? Não, né, gente? Não pode. Tem vários patógenos ali que podem contaminar, né? Então, como que a gente usa isso daí? Para área de reflorestamento, né? Então, aí pode usar, né? Para árvores, aí tudo bem. Mas é uma solução, gente, que vem sendo utilizada, inclusive, em muitas regiões que não tem saneamento básico, né? Muitas regiões do Nordeste, aqui mesmo em São Paulo, né? Regiões que não têm saneamento básico, o banheiro seco ele tem sido uma solução. E a utilização da energia solar, né, gente? Muitas vezes a gente não faz. Olha só que maravilha, a gente mora num país, né, que a gente tem essa abundância de energia. E às vezes soluções simples, como o forno solar, que eu vou até fazer nessa atividade de Guardiões do Planeta, a gente vai fazer um forno solar e a gente vai ver essa possibilidade da gente usar esse recurso gratuito, né, e, né, renovável, né, para cozinhar. E muitas comunidades fazem isso, né, principalmente regiões assim que tem um período assim de calor maior no ano, né, dá para usar esse forno solar. Ou painéis fotovoltaicos, né? Acho que aqui não tem, né? Não, né? Então, uma possibilidade, de repente, de projetos futuros, né? Então, quem sabe, né? Assim, só jogando ali. E, né, outras formas da gente aproveitar aqui essa energia. A questão da moradia, né? A Juliana está falando no início, da bioconstrução. Vocês já ouviram falar esse termo? Bioconstrução? É muito interessante, né, gente? Que também remete a quem tem essa experiência na roça, né, Rose? Porque antigamente, como que as casas eram construídas? Era assim? Bambu e barro, né? Pau a pique, né? Que falava. E essa tecnologia, ela tem sido, gente, redescoberta, né? Então, assim, aprimorada, né? Então, unindo o conhecimento tradicional com o conhecimento científico, né? Então, muitos engenheiros, arquitetos têm desenvolvido projetos lindíssimos, utilizando elementos da natureza. Então, a gente chama isso de bioconstrução. Que pode o quê, gente? Vir desde um telhado verde, que vai melhorar o conforto térmico do ambiente,
né? Então, é muito legal, embeleza, é lindo, né? Desde construção usando madeira, barro, palha, né? Ou materiais, né, que seriam descartados como garrafa PET. Então, existe até uma comunidade, esqueci o nome da comunidade ecológica, Macovila, próximo aqui, em Piracaia. Aqui tem várias casas construídas com garrafa PET. Barro, garrafa PET, é muito interessante. E aí, além disso, né, além de ser bonito, ecológico, é mais barato. E aí, falando um pouquinho também de alternativas para a educação, né, gente? Esse movimento de desemparedar, né? Eu fui num seminário ano passado, eu fiquei muito feliz, né? Porque a gente, no Sul Verde, leva esse conceito para as escolas, né? Verdejar as escolas e desemparedar, né? Que a sala de aula seja o quintal da escola também. E a gente tem visto essa mudança, né? Em outras localidades do mundo mesmo. A gente viu exemplos lá do Japão, na Espanha, né? E várias ações aqui no Brasil, né? Então, isso me animou bastante, né? Porque muitas vezes a gente acha que está fazendo uma coisa ali sozinho e não, né? Tem muitas pessoas fazendo e fazendo além ainda, né? Coisas que eu nem conhecia, né? Então, trazendo as crianças jovens para fora, né? Quando eu fui professora de ensino médio, gente, eu fui professora do Estado. E eu tinha alguns alunos dependentes químicos. E dentro da sala de aula, gente, eles tinham um comportamento completamente diferente do que fora da sala. Alguns, sim, eles batiam de frente, assim, né, com os professores, coordenação, porque eles estavam ali, gente, numa situação complicada, né, da saúde deles e fechados, né, e aquela coisa impositiva da educação convencional. E quando a gente levava para o projeto da horta, gente, era lindo ver como eles diminuíam o tom de voz, né, como eles mudavam o tratamento, como eles queriam ter o contato. É claro, gente, quando é adolescente, vocês sabem, né, que no começo você fala, eu não quero, vou pegar inchado, isso é coisa de velho. Mas depois que a gente vai conquistando, isso deve acontecer com os adolescentes de vocês também, eles são um pouquinho resistentes, né? Adolescente, tudo igual. Mas depois que a gente conquista, é muito gostoso, né? E aí as crianças acaba sendo um pouquinho mais fácil, né? Que a maioria acaba gostando de descobrir, explorar, mas ainda tem aquelas crianças que têm dificuldade. Então, por exemplo, pode passar, por favor? A gente implanta, né, jardins sensoriais, agroecológicos, e esse aqui foi um dos primeiros. A gente fez uma escola municipal aqui de Campinas. A gente sempre faz uma vivência com as crianças, né, todos, se elas fizeram parte do processo de construção, elas não pegaram nada pronto. Claro, né, gente, que a parte estrutural, né, foi uma pessoa especializada, mas elas plantaram, elas entenderam a importância do cuidado, e é isso que a gente entende, né, que é de todos, para todos, e, né, tem essa apropriação através desse trabalho. Pode passar? Então, aqui, né, a atividade que a gente fez com eles, e é muito interessante, porque esse jardim ficou assim, aqui vocês têm um lugar muito privilegiado, mas tem escola que não tem espaço, né? Era entre uma quadra e o parquinho, então eles passavam assim, ó, correndo, aí tinha professor que falava assim, não vai dar certo, vai fazer um jardim aqui no meio. Ele falou, vai dar certo. Sim, eles vão pisar no começo, e foi o que aconteceu, né? Com o passar do tempo, eles foram entendendo que não podia ficar pisando na plantinha, que a plantinha era um ser vivo, que tinha que cuidar. E os alunos novos que chegavam, os mais velhos iam ensinando, né? Então, é muito interessante isso. E esse jardim, eu peguei várias vezes que eu fui na escola, assim, sem fazer atividade, gente, eu vi crianças, assim, autistas, né, em outras condições, explorando o jardim, gente, isso é incrível, assim, a gente coloca plantas que atraem animais, né, borboletas, beija-flores, e muitas vezes as crianças vão sozinhas lá e acabam fazendo a terapia delas, né, com a natureza, e de uma forma autônoma. Coloquei aqui uma frase que eu também gosto bastante, gente, eu acho que tem muito a ver aqui com o grupo, né, assim, a gente trouxe ideias, né, muitas dessas coisas a gente vai fazer aqui nos projetos, também, né, a gente tá disposto também, né, quem sabe ou adicionar mais algumas ideias de vocês, ou lá para frente, né, se vocês tiverem alguma solução alternativa ao que foi apresentado aqui. Mas o que eu queria trazer isso para vocês é o nosso poder transformador, né, do individual, né? E essa frase para mim é muito expressiva, né? Então, assim, nunca duvide que um grupinho de cidadãos ponderados e dedicados consiga mudar o mundo. Na verdade, é a única coisa que já conseguiu. Né? Então, pode parecer que a gente não tem força, né? E muitas vezes a gente fica esperando as soluções lá de cima. Não estou dizendo que não tem que ter políticas públicas, tem que ter sim, mas a gente também tem que fazer a nossa parte e nos unir, né, gente? Que só assim que a gente vai conseguir a transformação. E eu acredito, né, de verdade na transformação desse projeto. Fico muito feliz de fazer parte disso, sim. Né? Eu agradeço, né, a Juliana, a Márcia, a Alex, né, pelos contatos iniciais.
E, de fato, assim, a gente quer se entregar assim, por completo para que a gente possa alcançar os objetivos. E, além disso, né? Assim, a gente tem muitos sonhos, eu sei que vocês têm também, né, Ná? E agora a gente, na verdade, quer fazer uma atividade com vocês, né? Para saber um pouquinho, gente, sonhos que vocês têm para esse projeto. O que vocês esperam? O que vocês almejam desse projeto? Sem censura, gente, pode colocar. E a gente, para isso, vai construir uma árvore de sonhos. Onde? Quem está no online depois pode fazer também, né? Mas o pessoal que está aqui vai receber uma folhinha de uma árvore, que vai compor essa árvore de sonhos que está lá fora. E vocês vão escrever aqui um sonho que vocês têm para o projeto, gente. Pode parecer uma coisa absurda, mas nada é absurdo. Aqui não vai ter censura, tá? E a gente, então, vai distribuir para vocês. Vocês me ajudam? Pode colocar nessa parte verde, que a gente vai colar depois ali, tá? Um sonho que vocês têm para o projeto de educação ambiental do SET. E aí a gente também vai distribuir as maneiras, claro. Eu vi quando isso na cabeça, né, que no começo tinha uma frase que estava, né, o que é a informação do ano do atleta, né? E aí depois eu vejo com as crianças ali no jardim, né? Então, tem mais atletas que isso, né? E aí outra coisa também que eu fiquei guardando, pensando, que você pediu, né, pra gente lá desenhar, para você submeter essa natureza, uma aplicação da natureza, sempre por dentro daqui para pegar o quanto que está infância. Ninguém tipo, semana passada, ano passado, que era muito criança, a gente vai gente Gente, estamos distribuindo aí, pode ficar à vontade. Se quiserem levantar e apoiar na mesa, também pode, tá? A gente já terminou essa parte teórica, né? E eu não sei se faz um encerramento aqui para quem está online, né? Então, essa parte teórica, ela está sendo finalizada aqui. E quem está no online também pode fazer, né? Pode colocar no papel esse sonho que tem para o projeto de educação ambiental do SEG. Depois, posteriormente, a gente convida para vir aqui, né? Para colocar o sonho aqui na árvore. E também a gente vai fazer atividades práticas lá fora, viu, gente? Tem duas coisinhas práticas. A gente vai fazer o plantio num vasinho biodegradável para vocês levarem para casa e lembrarem, gente, desse momento que tivemos aqui, tá? E também eu trouxe um suquinho, um chazinho com plantinhas ali para a gente provar depois, tá bom? Gente, muito obrigada e boa tarde a todos.